E nessa mesma atenção reverente diante do nosso Deus, abra a palavra do Senhor. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1 deste Evangelho de Lucas, mês de dezembro, nós iremos ver nas manhãs, se Deus assim nos der vida e condição, sobre o Jesus histórico, a partir do terceiro Evangelho, esse Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. O Jesus da história, a partir do evangelista Lucas. Diz assim a Escritura Sagrada, capítulo 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa é a palavra inerrante e infalível do nosso Deus. O Espírito Santo terá a bondade de aplicá-la ao nosso coração. A nossa fé não é baseada, irmãos, em achismos, nunca foi. A nossa fé é histórica. A nossa fé tem comprovações dentro e fora da palavra. A nossa fé, ela não tem sido apagada, destruída, por mais que o mundo e Satanás, o mal como um todo, sempre tente se levantar, ou, na verdade, tentar nos enganar, achando que é uma besteira, que a vida não é assim, somos pessoas incríveis, o ser humano é fantástico, como pode alguém com tanta sabedoria e realizações acreditar em fábulas passadas? Bom, esse tipo de frase sempre foi recorrente na história humana em combater o cristianismo. Mas eu quero que você preste atenção como Lucas usou as palavras, e ele é o único que faz isso. Ele está escrevendo uma obra literária, ok? Ele não está aqui preocupado com as características normais de uma introdução ao Evangelho. Ele foi usado por Deus para deixar um relato. E ele está usando esse relato para evangelizar. Na verdade, a palavra que aparece no grego, nesses 4 versículos, é tornar o homem mencionado, Teófilo, um catecúmeno, isto é, um novo na fé. E Teófilo provavelmente foi um homem evangelizado por Lucas. E este homem, não judeu, provavelmente grego, estava cada vez mais se convertendo. Você vai ver Lucas sendo o autor não apenas do seu evangelho, mas de Atos dos Apóstolos. Então, por que apenas os 4 versos desse prefácio, desse prólogo, desse início do evangelho de Lucas? Meus irmãos, a afirmação de que Jesus é o Evangelho, e é a mensagem que eu quero lhes trazer, aponta para a historicidade real dos acontecimentos. O objetivo do autor aqui do terceiro Evangelho, propositalmente, é registrar os fatos concretos ocorridos, sem sombra de dúvida, sobre o Senhor Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua obra. Obra essa que repercute, porque vivo ele está, ele é o rei do universo. Então vamos começar com essa questão histórica, porque aqui você vê exatamente o porquê, ou quem está escrevendo, o porquê e para quem. Começando então de quem é o autor. É um autor fictício?
Vocês não imaginam como na história da igreja, no passado e até principalmente no século 21, críticos teólogos sempre apareceram para desmistificar ou tirar a verdade da palavra. A gente tem que estudar tanta coisa, amados, no seminário e depois, falando de tentativas de afirmar, não, isso aqui foi inventado. Não, esse Lucas não existiu. Prestemos atenção. Quem é o autor? Lucas é mencionado por Paulo em Colossenses 4,14. E ali ele é escrito, ele é mencionado como sendo Lucas, o médico amado. Ele é o autor desse terceiro evangelho. O nome Lucas só ocorre 3 vezes em todo o Novo Testamento. Nesse texto de Colossenses, em 2 Timóteo 4,11 e em Filemão, versículo 24. Só que ali em Colossenses 4,14, Paulo distingue daqueles da circuncisão. Você vê isso no verso 11 desse capítulo 4 de Colossenses. Isso está em harmonia com o fato de que a linguagem de Lucas e Atos parece ser a de um grego culto. Alguém fora da circuncisão, então não era judeu, era um grego muito estudado, um grego culto. Era o Lucas, o médico. Uma comparação, quando você lê Lucas capítulo 1, esse texto que lemos, com o início de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os 2 primeiros versos, o primeiro relato que compus, ó Teófilo, isso é a introdução de Atos, com o mesmo objetivo. Isso aqui indica claramente que, seja quem for que tenha escrito Atos, também escreveu esse evangelho, Lucas. Lucas era de Antioquia da Síria, irmãos. Ele foi convertido do mundo gentílico, repito, provavelmente grego, e ele tinha laços estreitos com a cidade de Filipos. Era médico, participou de algumas das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Provavelmente, alguns vão dizer que ele conheceu o evangelho através do apostolado de Paulo. Lucas, por ser culto e médico, detalhista, ele se transformou num verdadeiro historiador, cooperador com Paulo na obra missionária. E é interessante que ele se uniu a Paulo em Troade, Atos 16 fala isso, estava com Paulo quando esse foi preso em Jerusalém, Atos 21. Lucas acompanhou Paulo na prisão em Cesareia, em Roma, Atos 28, Colossenses 4 e Filemão falam isso. Estava também Lucas com Paulo na segunda viagem missionária, 2 Timóteo 4. Sabe o que é interessante? Documentos do 2º século, muito posterior a Lucas, documentos do 2º século, reconheciam que Lucas era este médico, natural de Antioquia, discípulo e seguidor do apóstolo Paulo. Esses documentos dizem que ele acompanhou Paulo até o seu martírio, serviu ao Senhor sem distração. Segundo esse documento, Lucas não tinha esposa nem filhos, morreu na idade de 84 anos na cidade de Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Sabe quem mais fala de Lucas? Tertuliano fala isso, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, e isso já está quase invadindo o 4º século. Repetindo a mesma coisa, esse evangelho é desse Lucas real, esse Lucas que existiu, esse Lucas histórico. A sua fé não é baseada em conto de fadas. Conto de fadas ou historinha. Você também fica um pouco preocupado, eu ia usar a palavra irritado, mas você fica um pouco preocupado quando você vai ver os filmes nos streamings da vida e tem um bando de filme de Natal agora. E nenhum deles fala de Jesus. Se bem que tem algumas redes de televisão até conhecidas que colocam lá algum filme bíblico para enganar você, bobão. Vamos para a Bíblia. Ela é real, como Lucas foi. Mas presta atenção. Qual foi o propósito de Lucas em escrever o relato histórico? O propósito de Lucas está claramente expresso no verso 4. Você viu? Para que tenhas plena certeza das
verdades em que foi instruído. Aqui, amados, recebe aqui essa explicação, uma ampliação adicional do próprio conteúdo do seu livro. Esse propósito pode ser considerado de maneira tríplice. Tem um propósito imediato aqui. Qual o propósito imediato? Pôr nas mãos de uma pessoa altamente estimada pelo autor, isto é, o tal do Teófilo, e Teófilo significa amado por Deus. Colocar nas mãos do Teófilo um relato exato dos assuntos mencionados que apontam para o Senhor Jesus, assuntos dos quais o destinatário já havia recebido alguma instrução. Existe um segundo propósito, um propósito intermediário: instruir o investigador sério a fortalecer a fé dos crentes, especialmente daqueles que tinham sido ou estavam sendo congregados no mundo romano onde fala grega. Os conversos do paganismo, o evangelho para os gentios. E o último propósito desse evangelho, alcançar todas as nações, inclusive até mesmo os samaritanos, para o Deus triuno revelado em Cristo ser manifestado. E você vê isso no capítulo 2 de Lucas, no capítulo 3, 4, 9, 10, 17, 24, enfim, ao longo de todo esse evangelho. Para quem foi escrito? Para quem foi destinado esse documento? E aí a gente vai falar do tal do Teófilo. Lucas remete tanto o evangelho que leva o seu nome como o livro de Atos para essa mesma pessoa, esse homem chamado Teófilo. Muito provavelmente o Teófilo, que eu já disse que significa amigo de Deus, era um grego de alta posição social, com certeza rico, com certeza com posses, e provavelmente um romano convertido ao cristianismo. Pastor, o que esse dado histórico ajuda a gente? Ei, você está falando dos primórdios dos ensinos filosóficos gregos, de um provável cidadão romano que, para acreditar em algo, precisava de provas. Você não está aqui com alguém da cabeça vazia, sem nenhuma sabedoria, conduzido pelo vento de qualquer coisa. Você vê o Espírito Santo de Deus fazer a obra gloriosa com mentes brilhantes, ou aqueles que achavam que a sua sabedoria cultural era o marco, como de fato foi o marco da época. Hoje você ainda pensa de maneira greco-romana, sabia disso? Você talvez nunca estudou filosofia, alguns de nós provavelmente, mas o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar é de origem deles. E lá, o Senhor tinha os seus escolhidos, e Ele separou o Teófilo, o converteu a Cristo. E ele estava sendo instruído na verdade. Uma vez que o termo traduzido por instruído, é esse o termo que eu falei no início, exatamente no verso 4, vem do mesmo termo grego catecúmeno. Paulo usa isso em Gálatas 6, para você ter uma comparação do grego. Eu sei que você não vai procurar grego coisa nenhuma, mas eu estou aqui te dizendo, ele estava se aprofundando num discipulado. Ele estava fazendo uma classe de catecúmenos. Será que o conselho ia examiná-lo? Qual igreja iniciante? A igreja de Roma? Provavelmente, presbíteros lá iam dizer, Teófilo, você se converteu, porque você creu que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais você foi separado. Ah, meus irmãos, olhem comigo agora o texto, os 4 versos. Porque o texto que lemos referente ao prefácio desse evangelho é uma introdução de acontecimentos históricos, concretos e reais. É maravilhoso ver o Espírito Santo de Deus usar a sabedoria que o próprio Deus deu a Lucas, para Lucas, que era muito culto na escrita grega. Aliás,
os mega estudiosos em grego olham o texto original de Lucas e falam, não tem nada a ver a estrutura, as palavras, com Mateus ou mesmo Marcos. E Marcos também escreveu um evangelho, provavelmente para a evangelização de gentios romanos. Mas Lucas é uma peça literária incrível. Somente alguém com sabedoria é que poderia escrever assim. É claro que essa sabedoria veio de Deus, foi inspirado pelo Senhor, mas as palavras que ele escolhe deixam claro que são acontecimentos históricos, comprovados, repito, concretos e reais. É distinto entre os textos do Evangelho, a introdução aqui de Lucas, porque está escrito nesse excelente grego clássico. É a única parte do Novo Testamento que não está em grego koiné, é num grego clássico. Portanto, um estudioso da língua não cristão conseguiria tranquilamente ler Lucas. Talvez ele gaguejaria em ler o grego popular chamado koiné, mas o grego de Lucas é de pessoas estudadas. E isso mostra que Lucas está conscientemente escrevendo uma obra literária. Ele está colocando no papel fatos verdadeiros, não prosas inventadas. Olha o verso 1 que lemos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, preste atenção nisso. Muitos precederam Lucas nessa composição dos evangelhos. A gente sabe que o evangelho mais antigo é o de Marcos. Mateus e Lucas utilizaram Marcos, com certeza, até porque Lucas não foi testemunha ocular como os apóstolos originários. E é interessante que ele coloca que esses homens contaram o testemunho oral. Eles ouviram e reproduziram, porque eles viram testemunhas oculares que transmitiram essa tradição. E Lucas também decidiu compor um evangelho assim. Agora leia o verso 2, por favor, que o texto diz. Isso aqui implica que Lucas confiou na confiabilidade dos relatos anteriores. Lucas, então, exibe as suas credenciais para escrever o seu evangelho. Eu não inventei, eu fui pesquisar. Aí tem gente que fala assim, será que esse evangelho é inspirado por Deus? Lucas não teve aqueles transes e Deus ia falando? Na verdade, isso é uma teoria chamada teoria do ditado, muito antiga, que foi assim que Deus inspirou. O Senhor é poderoso, amados, Ele usa a vida de pessoas, o agente humano sempre esteve na mão dEle. Veja a sua vida, veja as igrejas de Cristo hoje. Ele utiliza de nós, e biblicamente de tudo sobre nós, das nossas obediências e mazelas pecaminosas. E Ele utilizou a sabedoria de Lucas, o inculcou e o preparou, lhe deu sabedoria humana para ele poder fazer essa investigação. É isso que o verso 2 diz. O verso 3 completa: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui torna-se muito claro o objetivo e o alvo de Lucas. A sua investigação foi abrangente desde o início, foi precisa, acurada cuidadosamente e bem organizada, exposição em ordem. Essas são as palavras. Essa palavra ordenado ou exposição em ordem, ela não implica necessariamente que Lucas estava escrevendo em ordem cronológica, de forma fechada, estrita, não, mas apenas que o próprio evangelho está organizado de maneira literária. Qualquer grego daquela época poderia ler, ouça, qualquer grego poderia ler. Nesse momento eu lembro da Reforma Protestante do século XVI, onde Martinho Lutero só conseguiu ter acesso a uma Bíblia que estava totalmente acorrentada num monastério, e ainda escrita em latim, ou língua chata.
De vez em quando a gente tem que usar umas palavras em latim na reunião do conselho. Por favor, essa decisão ficará ad referendum da próxima reunião. Bom, talvez os da linha da advocacia saibam mais termos latinos. Mas veja, Lucas escreveu num grego estudado que qualquer grego poderia ter entendimento. A obra é dedicada ao Teófilo, não é? Embora um público mais amplo seja claramente esperado. Teófilo, esse membro da classe mais alta da sociedade romana. Preste atenção. Eu vou abusar agora da nossa cultura brasileira. Se chega para você um transeunte, uma pessoa normal, sem muito estudo, e fala sobre um fato, você ouve. Não ouve? Ouve. Você é educado. Agora eu trago para você um doutor honoris causa, alguém de suprassumo educacional elevadíssimo, e esse especialista falará o mesmo assunto. Diz para mim, para quem que você vai dar mais atenção? Seja brasileiro. Foi o doutor que disse. Vamos acreditar. Tadinho. Deus pega e converte alguém da classe alta romana. Você imagina Teófilo, nos seus encontros greco-romanos, com alguns amigos da elite. E ele diz, caríssimos, tenho sido impactado por uma transformação de alma através do Jesus que morreu, mas ressuscitou. Lembram-se daquela história que foi lá numa província da Palestina, de domínios passados do nosso Império Romano? Esse Jesus vive, esse Jesus habita em mim. Esse Jesus me salvou dos meus pecados. Você imagina isso? Eu fiquei essa noite tentando imaginar como teria sido Teófilo evangelizando aquela casta dos seus amigos ricos. Quem poderia chegar até eles? Cristo Jesus faz o evangelho chegar. Porque esse evangelho na sua vida é verdadeiro, é real. Por favor, olhe o propósito desse trabalho, relatado no verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas, amados, ele está escrevendo para o nosso querido Teófilo, para que ele se convença mais da confiabilidade. Olha as palavras. Tenhas plena certeza. Você não pode separar a mente grega do ensino da palavra. É claro que eles só teriam que ter certeza de alguma coisa para tomarem uma decisão na vida. E Lucas, por ser também grego, eu estou te provando aqui, para que não haja dúvidas sobre os assuntos em que você tem sido instruído. E a ideia é de uma constante instrução. A referência a esse depoimento das testemunhas oculares, que eu já mencionei no verso 2, e a natureza cuidadosa da pesquisa de Lucas, no verso 3, apontam a essa alegação de confiabilidade. Quando você pregou o evangelho, aproveita a desculpa do mês de dezembro, é Natal, vamos tentar apagar de vez aquele velhinho de vermelho. Eu não sei qual o problema, a cor da roupa dele ou porque ele é um idoso. Eu não sei qual a dificuldade. Mas a gente precisa liquidar isso nas nossas casas, entende? Mesmo quando as escolas públicas ou outros recantos deste país ficam assim, dramaticamente, intensamente, tentando apagar o nascimento de Jesus. Veja, se no mês que nós colocamos humanamente como sendo o nascimento de Cristo, acontece intensamente, o que você acha que aconteceu no restante do ano? É claro que é para fazer o oposto que esse texto está dizendo. Nossa fé é real, a confiabilidade é segura, não há nenhuma dúvida. Lucas
ele não estava simplesmente escrevendo um tratado histórico. Ele escrevia sobre os acontecimentos da história da salvação, sobre os acontecimentos de fatos que entre nós se realizaram. Assim ele começou no verso 1. E esses fatos, eles foram realizados por quem? Pelo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lucas escreve a história de um ponto de vista interpretativo, mostrando que os propósitos salvíficos de Deus foram cumpridos em Cristo. E eu preciso terminar. Esses atos salvíficos de Deus, ou a história da salvação, o que envolve no relato de Lucas? Primeiro, o nascimento de Jesus, que difere de todos os demais nascimentos. Não só nasceu, ele foi enviado. Ele veio com o intuito de desempenhar uma tarefa. E essa tarefa lhe foi designada pelo Pai Eterno. Será que dá para projetar Lucas 22, 29? Rapidamente, vejam essa prova no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 22, verso 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Eu fui enviado para isso e agora estou chamando vocês para isso. Essa tarefa era buscar e salvar o que havia sido perdido. Capítulo 19, verso 10. Veja se não é isso que está em Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Você vê essa repetição no capítulo 12 e de novo no 22. Um bom resumo do Evangelho de Lucas sobre a obra do Senhor Jesus seria a seguinte frase: a obra que lhe deste para fazer, salvar pecadores. Portanto, eu só vou aplicar. O que você faz com essa introdução? O que você faz com essa certeza da confiabilidade do Jesus histórico a partir de Lucas? Primeira aplicação. Esse evangelho nos mostra em quem devemos crer. Salvação só em Cristo Jesus. É como se Lucas falasse para Teófilo: eu estou escrevendo esse livro para que você saiba em quem você deve crer, Senhor Jesus. Segunda aplicação. Este evangelho é um livro de ética que nos diz como viver. E é maravilhoso ver o ensino da humildade, da honra e do serviço, porque o pecado arrancou isso de nós. Perdemos o senso do dever. Mas ele diz como vivemos para agradar a ele por causa da salvação. Terceira e última aplicação. Este evangelho é um livro de profecia que nos informa o que devemos esperar. Lembra da profecia de Isaías 53? Ela se cumpriu em Cristo, o Redentor prometido. E Lucas fala isso em vários capítulos do seu evangelho. Ele proclama as glórias da vida por vir e as honras que receberão aqueles que herdarão a vida eterna. Então, a nossa fé, independente, queridos, da época e do futuro por vir, se ainda estivermos aqui, nunca a verdade da redenção em Cristo será apagada. Ele disse: tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, em nome de Jesus, que mais esse ano tenha servido para você solidificar a sua fé, e não se encher de dúvidas, e não brincar de comunhão com um Deus, porque você aprendeu na sua família. Não. Conversão, mudança de vida, transformação, por causa do Jesus histórico, real, de fatos concretos, que dão base para a nossa verdadeira fé. Que o Senhor nos abençoe assim. Vamos orar? Louvado seja o teu nome por tua palavra. Só podemos nos agarrar a ela. E ela mostra a verdade para nós, ó Deus. Então, àqueles que estão abatidos, cansados pelas batalhas desse mundo, enche o coração da verdadeira esperança. Porque o Cristo que nasceu humilde e se humilhou em sua vida terrena, indo até a morte, morte de cruz, esse Cristo ressuscitou, vivo está. O Senhor
teu bendito Filho, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus, voltará e trará a justiça e o juízo, restaurando todo o universo. Ó Pai, alimenta o nosso coração com esta, que é a única verdade. Em nome dele, do teu Filho, nós rogamos. Amém.